Dos eleitos, abençoados eleitos de Deus, boa noite a todos os santos, os perfeitos e mais que vencedores em Cristo Jesus. Quero tratar aqui de um tema bastante importante que tem por título O Adultério Espiritual. O Adultério Espiritual. Aí você pode perguntar, é possível um adultério espiritual? A palavra adultério nós já sabemos do significado, né? E o que significa um adultério, carnalmente falando? O que é um adultério? Um adultério é quando uma das partes, né, um casal, uma das partes resolve ter um outro relacionamento fora do casamento. Isso é um adultério. Todos nós sabemos disso, né? Tanto o homem, quando trai a sua esposa, e como a mulher também, quando trai o seu esposo. Isso é um adultério. Mas existe o adultério espiritual. O adultério espiritual. E nós sabemos que quando eu digo nós, a igreja é a esposa de Cristo. Então pare para pensar. Então é possível eu trair a Cristo? Como é que eu traio a Cristo? Como é que eu cometo um adultério espiritual? E com quem? Aí que está. Existe o adultério espiritual contra Cristo. E o interessante é que a igreja já está casada com o Cristo ressuscitado. E se a igreja se relaciona com a manifestação de Jesus de Nazaré, comete um adultério espiritual. Mas como é possível isso? Jesus não é o mesmo? Não é o mesmo Jesus? O de Nazaré, o da Galileia, não é o mesmo Jesus? Aí que está. Depois da cruz, não é mais Jesus de Nazaré, nem o de Belém, nem o da Galileia. A manifestação mudou. Agora é Cristo ressuscitado. E o apóstolo Paulo começa dizendo lá em Romanos, vamos lá em Romanos capítulo 7, né, para começar aí a fundo nesse tema, Romanos capítulo 7, dos versos 1 ao 4. Eu quero agradecer aí a Deus por esse momento e aos santos que estão chegando aí, ouvindo a nossa programação, né? Tem abençoados aí já ao vivo, né? E prestando bem atenção, tema bem tremendo, abençoados, compartilhe esse áudio que isso é interessante, vai trazer um crescimento tremendo aí da parte de Deus para a sua vida. Romanos capítulo 7, nos versos 1 ao 4, o apóstolo Paulo diz assim, ó: Não sabeis vós, irmãos, que falo aos que sabem a lei. Preste bem atenção, ó, falo aos que sabem a lei. Veja que Paulo escreveu uma igreja gentílica, a igreja de Roma é uma igreja gentílica, não tinha nada a ver com o povo judaico, né? Então, haviam pessoas que sabiam a lei. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Paulo está falando, olha, a lei é a lei de Moisés, hein? Ele está falando, a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Fazendo uma pergunta, olha o verso 2. Porque a mulher que está sujeita, ele dá o exemplo do casamento, ó. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Morreu o marido, a mulher está o quê? Está livre. E o sistema religioso adora usar essa passagem, né? Para escravizar as filhas de Deus, né? Olha, seu marido está vivo, olha, você não pode ficar com... não pode separar dele não, entendeu? Porque senão é um adultério. Aqui não está falando disso. Paulo está usando como era no regime da lei.
Alô? Você não está na lei, você está na graça. Quem sabe estou falando aí, tem mulheres sofrendo, homens sofrendo também, às vezes por uma situação, porque o seu líder fala, não, você não pode, tá te maltratando, tua mulher está te batendo, está te espancando, ou a tua mulher está fazendo isso, aquilo contigo, você tem que sofrer e ficar com ela, sabe? Olha, e quantas pessoas sofrem por isso, por desconhecer. Paulo está dando um exemplo da lei, como era na lei de Moisés. Isso aí já começou a aclarar a tua mente, né? Eu te pergunto, você está na lei ou na graça? Você está antes da cruz ou depois da cruz? Paulo está usando um exemplo da lei, né? Enquanto o marido está vivo, ela está ligada ao marido. Aí ele diz que depois de morto está livre. E você vai ver que é uma comparação com Cristo, com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré morreu, né? Agora já estamos livres de Jesus de Nazaré para estarmos com aquele que ressuscitou dentre os mortos. Vamos seguir aqui, vamos ver o verso 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Paulo usando o exemplo da lei de Moisés. Não podemos usar a lei de Moisés para os dias de hoje. Você está entendendo? Tanto para o casamento, quanto para o regime da graça. Paulo está usando uma analogia do que aconteceu da transição da lei para a graça. Jesus de Nazaré morreu, estamos livres para estarmos com o ressuscitado. Agora o verso 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Olha o verso 4, que ele une, essa comparação. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Então Paulo está sendo bem claro aqui, dizendo, se você ficar agarrado com Jesus de Nazaré, você não vai dar fruto para Deus. E detalhe, hein? Jesus de Nazaré morreu na cruz, a manifestação de Jesus de Nazaré morreu na cruz. Mas continua depois da cruz quem? O ressuscitado, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Por isso você não vê Paulo falando Jesus de Nazaré. Em nenhuma das suas cartas você vai ver Paulo. De Romanos a Hebreus você vai encontrar Paulo falando Jesus de Nazaré, Jesus da Galileia, o Jesus de Belém. Mas você vê hoje líderes, pastores, quizás pessoas que se dizem da graça, falando... o meu Jesus de Nazaré, o loiro da Galileia, Jesus amado, o Nazareno, aquela lembrança da manifestação de Jesus segundo a carne. Veja agora 2 Coríntios 5,16, para não ficarmos em versos isolados, versículos isolados, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 16. Agora Paulo escrevendo a outra igreja gentílica, a igreja de Corinto, Paulo fala dessas duas manifestações. Você vai entender num outro ângulo, num outro âmbito, o que estou querendo dizer aqui. Não eu, mas o Espírito está querendo lhe dizer. Você está entendendo, você tem a mente de Cristo, você está entendendo com olhos espirituais iluminados. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16, Assim que daqui por diante, o que significa esse daqui por diante? Depois da cruz. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais desse modo. Veja que o apóstolo Paulo diz, daqui por diante, ou seja, depois da cruz, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não conhecemos mais desse modo. Abençoados, você não foi chamado a viver conhecendo a Jesus segundo a carne.
imitamos a Jesus segundo a carne quanto ao amor, procedimento, fé, mansidão, o fruto do Espírito que Jesus demonstrava, né? As palavras de consolo, o proceder de Jesus. Mas imitar a Jesus quanto às práticas da lei de Moisés, não, você foi chamado a deixar isso de lado, porque Jesus foi o nosso substituto, ele veio para cumprir a lei em nosso lugar. Então, se eu imito a Jesus de Nazaré, eu estou cometendo um adultério espiritual, porque eu estou com o ressuscitado e ao mesmo tempo com o Nazareno. A Igreja de Jesus Cristo na face da terra hoje em dia está em adultério espiritual. Eles dizem que está com aquele que ressuscitou, mas ao mesmo tempo continua praticando as obras da lei, pagando um preço, subindo ao monte, querendo imitar a Jesus, querendo fazer tudo aquilo que Jesus fez por nós. E isso é um adultério espiritual. Então a graça de Deus, o Evangelho da Graça, veio te salvar. Salvar de quê? Salvar da religiosidade, salvar do legalismo. Então toda pessoa que é um legalista, ele é automaticamente uma pessoa que imita Jesus de Nazaré segundo as suas práticas. E isso é uma escravidão. Por isso você vê o povo de Deus hoje em dia vivendo debaixo de uma escravidão tremenda, né? Porque eles querem imitar a Jesus de Nazaré e não conseguem. Porque somente Deus em carne pôde cumprir os 613 mandamentos da lei. É impossível ao homem segundo a carne cumprir a lei de Moisés. Então, por isso Paulo em Gálatas, no capítulo 3, vamos lá, todos juntos? Gálatas, capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim, Gálatas 3,10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente, ó, verso 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Verso 12, ora a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Viu aí, ó? Todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Veja que Paulo não disse todos que são da lei, porque Paulo escreveu essa carta depois da cruz, e o fim da lei foi Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, ele acabou com a lei. Ele cumpriu a lei ali na cruz. Ele disse, tudo está consumado. Então, depois da cruz, ninguém fica mais debaixo da lei, e sim das obras da lei. Às vezes você vê até jargões aí, até no meio da graça, as pessoas falando assim, olha, aquele irmãozinho lá da lei, aquele irmãozinho, aquela irmã da lei. Não, ela não é da lei, nunca foi da lei. Ela nasceu depois da cruz, ela é da graça. Só que está vivendo debaixo das obras da lei. Aí é outra situação. Todos nós, todos os filhos de Deus, os legalistas e não legalistas, estão vivendo no pacto da graça, no tempo da graça, na dispensação da graça. Mas eles, nossos irmãos em Cristo, praticam as obras da lei. A mente deles ainda está antes da cruz. Embora fisicamente o corpo físico está na dispensação da graça, porque está depois da cruz, suas mentes ainda com o véu de Moisés está para trás da cruz, atrás da cruz. Então eles não estão na lei, estão vivendo as obras da lei. Por isso Paulo diz em Gálatas 3,10, os que são das obras da lei. Ele não disse os que são da lei. Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Verso 13, olha